Constituição brasileira completou 25 anos e o STJ caminha junto nessa comemoração. O Superior Tribunal de Justiça foi criado a partir desse conjunto de leis que marcou a volta da democracia no país. A partir de hoje, você vai acompanhar uma série de entrevistas especiais sobre a Constituição brasileira. Juristas renomados do Brasil e do exterior falaram aqui em nosso estúdio sobre a Constituição que mais garantiu direitos fundamentais à população. Quais são esses direitos? Como o cidadão pode garanti-los? E qual é o papel da Justiça e do Estado nessa história? É o que você vai ver no programa de hoje. O STJ 25 anos começa agora. Direitos fundamentais, noções básicas que regulam a vida social, política e jurídica de todo cidadão brasileiro. Ou seja, educação, saúde, viver com dignidade. Tudo isso parece simples, mas não é. Justamente são esses temas que vêm parar aqui no Superior Tribunal de Justiça. E para falar sobre o assunto, nós convidamos um especialista, o juiz auxiliar da presidência do STJ, Jairo Scheffer. O magistrado é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade de Lisboa. Ele é professor de Direito e atua inclusive na Escola Superior de Magistratura Federal do Rio Grande do Sul. É ele que explica para a gente exatamente o que é essa questão de direitos fundamentais na Constituição brasileira. Eu converso agora aqui no nosso estúdio com Jairo Scheffer, juiz auxiliar da presidência do STJ. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Então, na verdade, assim, a Constituição faz 25 anos e o STJ faz junto também, 25 anos. Como é que é essa história? Vamos explicar por que o STJ surgiu junto ali com a Constituição. Essa é uma data indiscutivelmente muito importante para o povo brasileiro, porque nós estamos comemorando 25 anos daquilo que nós podemos chamar de refundação do Estado brasileiro. A nossa Constituição de 88, ela é um marco histórico porque ela estabeleceu o rompimento com o regime autoritário, que era um regime onde a democracia, onde as liberdades das pessoas não existiam, e a partir dela, da Constituição de 88, nós passamos a ter um Estado brasileiro preocupado com a existência de direitos, preocupado com respeito às pessoas e principalmente preocupado com o Estado que esteja a serviço do cidadão e da população. Então temos sim muito a comemorar em virtude dessa Constituição. O Superior Tribunal de Justiça é uma criação dessa Constituição democrática. Então o Superior Tribunal de Justiça, ele é um órgão democrático porque ele foi concebido por uma Constituição democrática. E ele tem uma função essencial e importantíssima. Todos sabemos que nós vivemos num país de dimensões continentais, muito grande. Nós temos Rio Grande do Sul, temos Ceará, temos São Paulo. É uma distância de culturas e de regiões muito grandes. E em virtude dessa distância que separa as pessoas, é importante que haja um órgão do Poder Judiciário que uniformize a aplicação da lei em todos esses locais. A lei aplicada no Rio Grande do Sul, ela deve ser a mesma aplicada em São Paulo, deve ser a mesma aplicada em Manaus, deve ser a mesma aplicada em qualquer parte do Brasil. E esta é a importante e essencial função do Superior Tribunal de Justiça, é que nós tenhamos uma mesma justiça para todo o povo brasileiro, que é um só. Nós não temos um povo brasileiro no Rio Grande do Sul ou um povo brasileiro no Ceará. Nós temos um povo que é uno e a função do STJ é garantir que a justiça ela seja a mesma para todos esses brasileiros, não importa onde eles estejam. Seria uma explicação até para o tribunal receber o nome de Tribunal da Cidadania, foi concebido a partir da Constituição Cidadã também, né? Exatamente. A Constituição ela percebeu a necessidade de haver um desdobramento das funções do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a partir da Constituição de 88, ele passou a ter funções somente de interpretação da Constituição Federal e ela criou o Superior Tribunal de Justiça como um verdadeiro Tribunal da Cidadania. Por que essa expressão Tribunal da Cidadania? Porque todas as questões importantes para o cidadão brasileiro, elas acabam vindo ao Superior Tribunal de Justiça. Falamos em saúde, falamos em educação, falamos em direito dos consumidores, falamos em meio ambiente. São todas questões que afetam diariamente a vida do cidadão. E essas questões elas são decididas aqui pelo Superior Tribunal de Justiça. Por isso, o Tribunal da Cidadania.
Agora, essa Constituição de 88 foi a que mais assegurou direitos, os chamados direitos fundamentais, né? Vamos explicar primeiro, doutor, o que são esses direitos fundamentais que a Constituição de 88 garantiu. Você fala com toda a correção. A Constituição de 88 tem em virtude da necessidade de se estabelecer uma ruptura em relação ao sistema antidemocrático e ditatorial que vigorava no Brasil. Ela se preocupou e muito em estabelecer dois pressupostos básicos do Estado brasileiro a partir de então. Primeiro, direitos fundamentais. Segundo, juízes, poder judiciário. O que são os direitos fundamentais? São aqueles direitos que a Constituição reconhece que são mais importantes na vida diária do cidadão. São aqueles direitos essenciais que caracterizam uma democracia, que caracterizam um Estado desenvolvido. Se nós formos, por exemplo, na Europa, seja em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, todos esses estados, por serem estados democráticos, o poder público, a administração pública, ela se embasa no respeito a direitos essenciais. Então, os direitos fundamentais são aqueles direitos mais importantes e que caracterizam o próprio Estado brasileiro. Direito à vida, direito à liberdade, ou seja, o direito de você estar vivo em uma sociedade e desse ser um direito que o Estado protege. Eu tenho o direito, como você tem o direito, de que o Estado, primeiro, Estado, o poder público, não ameace a minha vida, ou seja, não tire a minha vida, mas, acima de tudo, que ele proteja a minha vida através, por exemplo, de segurança pública, através de políticas públicas. Direitos fundamentais estão ligados ao direito de ir e vir, à liberdade, de eu ter a possibilidade e a capacidade de me manifestar. Vejam essas enormes manifestações que aconteceram no Brasil e que tiveram repercussões positivas não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso decorre de direitos fundamentais, porque a Constituição, ela reconhece o meu direito de vida, o meu direito de ir e vir. Eu tenho o direito de me locomover no território nacional sem que o poder público me impeça. E, acima de tudo, eu tenho o direito de me manifestar, de expressar o meu pensamento e de participar da sociedade. Então, direitos fundamentais são aqueles direitos mais importantes que o Estado reconhece como sendo titulares os cidadãos. Então, a Constituição Federal de 88, ela foi muito generosa no reconhecimento de direitos. Nós temos aqueles direitos que são, doutrinariamente ou teoricamente, nós denominamos de direitos individuais. São os direitos do cidadão, do indivíduo, como pessoa. Eu tenho direito, você tem direito, cada um dos telespectadores tem direito que é dele, como indivíduo da sociedade, como único, como ser único da sociedade. Mas existe o coletivo também. Exatamente. Mas a Constituição ela avançou e ela reconheceu também que há direitos individuais, mas também há direitos que são da sociedade como um todo. São direitos de grupos, são direitos de toda a sociedade. Vamos pegar um exemplo de um direito que, teoricamente, nós chamamos de direito difuso, que é o direito ao meio ambiente. O meio ambiente não há como você exercer individualmente. Ou todos temos um meio ambiente protegido, controlado, ou ninguém o tem. Assim, a paz pública, a segurança pública e a paz mundial, por exemplo. São todos direitos que eles dependem da sociedade como um todo. Não há como nós fracionarmos. E essa Constituição ela se preocupou com essas duas vertentes. Ela reconheceu aqueles direitos do indivíduo como cidadão individual na sociedade, mas também de direitos do indivíduo inserido na sociedade. São direitos que têm por destinatário a sociedade e não o indivíduo individualmente considerado. E aí nós temos vários exemplos que são do dia a dia do cidadão. O meio ambiente, segurança pública. O direito de segurança pública é um direito de toda a sociedade. E por isso que ela reivindica coletivamente esses direitos. Daqui a pouco você vê a segunda parte dessa entrevista. Vamos explicar a diferença dos direitos fundamentais para direitos humanos. Será que essas são regras jurídicas ou princípios? A resposta no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais.
Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Muita gente pode confundir direitos fundamentais com direitos humanos. Tudo isso está previsto na Constituição brasileira, mas não são exatamente a mesma coisa. E para definir o conceito de direito fundamental, é necessário levar em consideração a regra jurídica? Como julgar esse tipo de situação? Veja agora na segunda parte da entrevista com o Jairo Schaefer. Agora, doutor, são princípios ou são regras jurídicas? Como avaliar, essa questão e qual que é a diferença? Essencialmente, nós temos uma diferença teórica entre princípios e regras jurídicas no campo do direito constitucional. Mas a questão mais importante é que os direitos fundamentais, como de modo geral, eles são traduzidos como princípios. O que isso quer dizer? Que eu vou resolver eventuais conflitos que são comuns acontecer, eu vou resolver quando for aplicar a norma principiológica. Vamos pegar um exemplo bem prático. Essas manifestações públicas que aconteceram reivindicando melhor educação, melhor transporte público. Eu, como intérprete, como aplicador da lei, eu tenho que estabelecer uma forma de compatibilizar os diversos direitos. Eu tenho que garantir o direito à manifestação e, por outro lado, eu tenho que garantir a segurança pública. Eu não posso permitir que, ao exercer o direito à manifestação, acabem quebrando, por exemplo, órgãos públicos. Tem que ponderar mesmo, Exatamente, e isso é extremamente complexo. Eu não tenho como estabelecer em tese, em abstrato, quais são as formas de solução. Eu só vou conseguir fazer isso no caso concreto. Isso é a tônica do conflito entre princípios constitucionais, que é 90% dos nossos direitos fundamentais, eles têm o caráter de princípios. Portanto, eu tenho que estabelecer que, em abstrato, não há colisão entre princípios constitucionais. Não há colisão entre paz pública, de um lado, e direito à manifestação, de outro lado. Eles convivem harmonicamente. O que eu vou ter que estabelecer no caso concreto, quando for aplicar esses princípios, é eu ponderar e estabelecer uma solução que seja constitucionalmente adequada. É extremamente complexo, mas é uma questão que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, faz no seu dia a dia. O cidadão sabe exatamente que tem esses direitos ou acredita também que são direitos muito amplos, sabe como correr atrás desses direitos também, aonde ir, o que fazer? Essa sua pergunta é muito interessante, ela está ligada à segunda questão, que eu referi lá no início, dos dois pilares da nossa Constituição. Direitos fundamentais é reconhecer que o cidadão ele é detentor de direitos e ele pode exigir o cumprimento desses direitos, e de outra, a função dos juízes, do Poder Judiciário. A Constituição, ela criou diversos mecanismos, diversos instrumentos para que o cidadão possa exigir do poder público o cumprimento desses direitos. Aí vem uma questão importante, só exerce seus direitos quem conhece os seus direitos. Então, esses mecanismos que existem, eles só são eficientes quando o cidadão ele sabe que tem esses direitos. Aí você me pergunta, o cidadão ele sabe que é detentor desses direitos? Me parece que sim. A minha experiência como magistrado e como operador do direito, como acadêmico, ela tem demonstrado que o cidadão ele é muito consciente dos seus direitos. Vamos pegar exemplos. Direito à saúde. O cidadão, ele quando sente que o seu direito não está sendo respeitado, ele procura o Poder Judiciário. Direito à educação. Igualmente, o cidadão, quando é negado o direito dele ter acesso a uma escola para os seus filhos, ele busca o Poder Judiciário. Hoje, no âmbito federal, por exemplo, os juizados especiais federais é a maior prova disso.
Nós temos milhões de processos na Justiça Federal, porque o cidadão, ele, conhece os seus direitos, ele sabe quais são os direitos e ele acredita que o Poder Judiciário é uma forma eficiente de resolver os seus problemas. E os juizados, eles dão um exemplo da possibilidade de o cidadão, ele por ele mesmo, sem precisar de um advogado, sem precisar de um outro profissional, ele direto até o juiz pedir os seus direitos e ter garantido os seus direitos. Ou seja, teoricamente, talvez o cidadão não saiba explicar, né, por que tem esses direitos, mas na prática sabe que tem, né? Exatamente. Porque parecem direitos simples, né, básicos, Exatamente. assim, mas estão na Constituição. Eu até brinco com meus alunos que muitos direitos eles fazem parte da consciência das pessoas. Eu tenho um filho de 7 anos, Gabriel, e por algum motivo, alguma vez na minha casa lá, eu disse para ele que determinada conduta não era para ser feita, ele não devia fazer alguma coisa. E por algum motivo, um pouco depois, eu fiz. Eu pratiquei essa conduta. Qual foi a pergunta dele? Pai, então eu não posso fazer, mas você pode. O que é isso? É o princípio da igualdade. As pessoas têm na sua consciência que elas têm direito de serem tratadas como iguais. Ou, em outras palavras, se uma coisa é proibida para um, essa mesma conduta ela deve ser proibida para outro. Se o filho não pode fazer aquela conduta, o pai também não pode fazê-la. Isso está arraigado. Ele, com 7 anos, ele já tem essa consciência de que o cidadão, ele, de um modo geral, ele tem que ser tratado com igualdade. Se eu tenho direito a ter uma boa escola, o meu vizinho também tem. Se você tem direito a um hospital de qualidade, o meu vizinho também tem. E isso me parece que está arraigado na própria consciência democrática que veio junto com a nossa Constituição de 88. E, na verdade, né, doutor, a questão de direitos fundamentais é muito antiga também, pelo menos na prática, né, digamos. Exatamente. Na prática, né? Nós estamos falando de direitos fundamentais desde o rompimento com a monarquia absoluta. Estamos falando de 1800 e alguma coisa, na Carta de João Sem Terra. Foi ali que a primeira vez se estabeleceu algumas regras que impediram que o soberano, que o rei, ele fizesse o que bem entendia. O que ele poderia fazer? Ele podia matar a pessoa, tirar a vida, ele podia tirar a liberdade, tirar a propriedade. E já naquela época se estabeleceu, não, o direito à propriedade, o direito à vida, o direito à liberdade são direitos que o rei, o soberano, tem que respeitar. Foi o início dos direitos fundamentais que, a partir disso, eles foram progredindo, foram se ampliando e cada vez mais sendo incorporados à sociedade. Então, a Declaração Universal também dos Direitos do Homem interferiu, no caso, né, foi a base também para a Constituição? Sem dúvida, porque pela primeira vez se estabeleceu um consenso mundial sobre quais direitos obrigatoriamente devem ser respeitados. Então, foi um documento essencial, fundamental, porque ele introduziu essa ideia de que alguns direitos, eles são universais. Eles devem ser aplicados e protegidos a todos os cidadãos, não importa o local onde ele esteja. Agora, doutor, é importante também fazer uma diferença que algumas pessoas podem confundir. Direitos fundamentais e direitos humanos são coisas diferentes, são coisas que se completam, como é que a gente... Na verdade você está correto, embora conceitualmente eles sejam diferentes, na prática eles são conceitos complementares. O que a doutrina costuma fazer é estabelecer que direitos humanos são aqueles direitos previstos em documentos internacionais, enquanto que direitos fundamentais são aqueles direitos previstos na nossa Constituição, na Constituição interna. Mas por que eles acabam se interligando? Porque a nossa Constituição, ela transforma em direitos fundamentais todos aqueles direitos previstos em tratados internacionais de direitos humanos. Então, para a nossa Constituição, é direito fundamental aquilo que ela diz, ela vai nominar direito à vida, direito à liberdade, mas também todos aqueles direitos previstos em tratados internacionais. Os direitos dos trabalhadores previstos na OIT, por exemplo, Organização Internacional do Trabalho, são direitos fundamentais. Por quê? Porque a nossa Constituição ela adota aquilo que chamamos de textura aberta de direitos fundamentais. Ela abre o seu leque de direitos fundamentais para dizer, são direitos fundamentais no Brasil. Estes, que eu estou nominando, mais aqueles previstos em tratados internacionais de direitos humanos. Por isso que você está correto quando você diz, embora terminologicamente sejam diferentes, eles se complementam e passam a ser um conceito uno em virtude dessa disposição da nossa Constituição.
Já já o STJ 25 anos volta falando sobre o papel do poder público na garantia dos direitos fundamentais, previstos na Constituição brasileira. É no próximo bloco. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Os direitos fundamentais que estão garantidos na Constituição quase sempre são cobrados na prática do poder público. São e podem ser cobrados, porque o Estado tem um dever nesse sentido, mas o cidadão também, o de lutar pelo que está previsto em lei. Assista agora a última parte da nossa entrevista sobre o assunto. Doutor, pesquisando um pouco sobre o assunto, eu encontrei uma curiosidade aqui. Queria que o senhor explicasse. São direitos irrenunciáveis? É isso mesmo? Essa é uma teoria que começou a se estabelecer de que a essência dos direitos fundamentais é de que eles são direitos que necessariamente eles devem ser obedecidos e devem ser cumpridos. E, portanto, não caberia nem ao cidadão estabelecer uma renúncia, abrir mão desses direitos. Eles seriam direitos de ordem pública. Eles seriam direitos que é de interesse do Estado a proteção desses direitos. Se é interesse do Estado, da sociedade, da coletividade, o cidadão individualmente ele não pode abrir mão. Todavia, atualmente esse conceito ele vem perdendo força e vai se estabelecendo que em algumas situações é possível sim o cidadão ele abrir mão de alguns direitos fundamentais, desde que isso não atinja a dignidade da pessoa humana. Então seriam irrenunciáveis somente aqueles direitos fundamentais que teriam uma conexão direta com o princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, não poderiam ser objeto de renúncia ou de transação. Todavia, a moderna teoria, porque nessa evolução dos direitos fundamentais, quando os direitos fundamentais foram criados lá no início, eles tinham por único destinatário o Estado, o poder público. Eles serviam para proteger o cidadão do poder público. Era somente isso. Quem é que deveria obedecer direitos fundamentais? O Estado, o poder público. Mas com a evolução da sociedade e migrando dos direitos individuais para os direitos coletivos e difusos, e a sociedade ficando cada vez mais complexa, nós passamos a ter aquilo que a doutrina chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que significa isso em rápidas palavras? Significa que os direitos fundamentais, eles querem regular não só a relação do cidadão com o Estado, ou seja, uma eficácia vertical, de alguém que tem o poder, que é o Estado, com alguém que não tem o poder, que é o cidadão, mas também regular a vida do dia a dia do cidadão nas relações que eles estabelecem entre eles. Pessoas, ao estabelecer esse contrato, elas podem sim, em algumas hipóteses, renunciar alguns direitos fundamentais, mas jamais... A eutanásia, por exemplo, né? É um exemplo. É um exemplo que estabelece a complexidade dessa questão. Não é uma questão muito simples. Não é simples, mas é só um exemplo do que pode ser uma renúncia, exatamente, por exemplo, à vida, né? O outro exemplo que está nessa questão, que é muito debatida, é a questão, por exemplo, daqueles que são testemunhas de Jeová. No caso de transfusão de sangue. No caso de transfusão de sangue. É possível renunciar ao direito à vida em virtude do direito religioso? E aí alguns precedentes vão estabelecer algumas balizas. Não pode ser criança, por exemplo. Não pode ser uma pessoa que não esteja nas suas capacidades de decisão. E são questões complexas
que elas Aí vão, vem caso a caso, né? caso a caso, que vai se dar uma solução. Só tem uma Exatamente. publicação sobre essa questão, né, lançada recentemente. Exatamente. O livro que foi publicado agora em sua segunda edição, que é a Classificação dos Direitos Fundamentais, ele procura enfrentar justamente essa questão complexa dos direitos fundamentais. Nós vamos passar de um direito de caráter individual, aquele do cidadão, que era o principal objetivo dos direitos fundamentais, para esse direitos fundamentais sociais da coletividade. O que eu proponho nesse livro? Essencialmente, é de nós rediscutirmos qual é a função da teoria dos direitos fundamentais na proteção principalmente dos direitos sociais, aqueles direitos que eu tenho a que o Estado pratica uma conduta para mim. Direito à saúde, direito à educação, direito à segurança pública, direito à habitação. São direitos que o Estado vai ter que praticar políticas públicas para cumprir esses direitos. E qual foi o problema que eu verifiquei nas minhas pesquisas acadêmicas? É que toda a doutrina, todos os escritos jurídicos preocuparam-se muito com os direitos individuais e esqueceram-se dos direitos sociais, dos direitos prestacionais, e passou a estabelecer várias teorias que tratavam esses direitos, de um lado individual, de outro prestacional, dos negativos prestacionais, como se fossem em duas caixinhas estanques. Você tentou fazer um livro para que seja acessível ao cidadão, para que ele possa entender também. Exatamente. A linguagem, eu procurei fugir bastante daquele juridiquês, ou seja, daquela linguagem dedicada a especialistas na área do direito. Ele é um livro que o cidadão ele vai compreender o que é um direito fundamental, para que serve o direito fundamental e, principalmente, qual é a importância dele saber e conhecer os seus direitos para exercê-los contra o Estado, por exemplo. Como é que o senhor avalia a posição do STJ nesses 25 anos e na aplicação desses direitos fundamentais? A posição do STJ nesses 25 anos foi a de um verdadeiro tribunal da cidadania. Aqui foram protegidos as mais variadas facetas dos direitos fundamentais, desde o direito de família, passando pelos defesa dos consumidores, meio ambiente, todos os direitos, eles chegaram ao STJ e aqui receberam um tratamento adequado, no sentido de realmente serem incorporados à rotina do cidadão. É absolutamente notória a importância da jurisprudência do STJ na aplicação e concretização dos direitos que estão na Constituição de 88. Então, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que necessário. Obrigada. Obrigado. E nas comemorações dos 25 anos do Superior Tribunal de Justiça, a Semana do Servidor é destaque. Foram dias de muitas atividades e os servidores puderam aproveitar algumas oficinas oferecidas pelo STJ. Confira. Pela quantidade de papel em mãos, podia até ser um processo, mas a touquinha revela. Algo diferente está acontecendo aqui no STJ e tem um cheirinho. Enquanto ele cozinha, aí você pergunta assim, mas e o sal? Você não pôs o sal? Eu costumo colocar o sal no final. O que será que pode sair daqui? 2 molhos que são base, o molho branco e o molho vermelho, que eles vão derivar outros molhos, que é o molho gorgonzola com pera e o molho de linguiça com tomates. Então, na realidade, são 2 molhos que virarão 4 molhos. Mas é aprendizado de servidor para servidor em uma das oficinas oferecidas na semana preparada para eles. Mas por que a culinária? Eu queria aprender alguma dica nova e interagir também, sair do local de trabalho, né? O trabalho fica mais saboroso, com ideias simples que podem incrementar qualquer prato e relaxar qualquer mente. Falando em relaxar, olha aí que outra delícia! Receber a massagem é aliviar a cabeça antes de voltar ao trabalho. O servidor que se sente melhor consigo mesmo, ele é um servidor que pode atuar melhor, ser mais proativo, mais produtivo, mais eficiente no seu trabalho. E para isso, nada melhor do que lidar com o verde, a terra. A oficina de horta vertical, claro que é bem diferente de qualquer gabinete. E mudar um pouquinho de ambiente é bom de vez em quando, né? Assim como aprender a cuidar do próprio corpo. Palestra sobre nutrição esportiva. Ganhar gordura também, né? Então, cereais refinados. Mas ter cuidado com a saúde também é beleza, não é mesmo?
Na oficina de automaquiagem foram passadas boas dicas. O curso que a gente está fazendo, a gente está lá limpando, que a gente tem uma loção de limpeza, onde essa loção ela substitui uma lavagem com água. Depois a gente tonifica, passa o rejuvenescedor na idade de cada funcionário que estão aqui, visitantes. E a gente finaliza com a maquiagem. Uma bela maquiagem que faz aquela diferença. E não é só no rosto. A autoestima, com certeza, vai lá nas alturas, né? A gente já sai com outro ânimo, com outro pique para tudo, até para o trabalho mesmo. A gente já se sente mais capaz de tudo, né? Já vem para arrasar. O STJ 25 anos de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Eu espero você.